Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Papo de Doutor e hoje o assunto é saúde mental e vitamina D. Então nós vamos conversar um pouquinho desse assunto com o Dr. Arthur Danila. Mas antes eu quero lembrar você, se inscreva no nosso canal de YouTube, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado sobre os próximos episódios. E não se esqueça, esse episódio será disponível no podcast para que você possa ouvi-lo depois. Bom, Dr. Arthur, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Prazer é todo meu, Williams, poder conversar aqui com você. Muito obrigado. Bom, doutor Arthur, a gente sabe que uma alimentação adequada, exposição ao sol, boas noites de sono são muito importantes para a nossa saúde mental. Mas eu queria entender assim, quando que você acha que a suplementação é necessária para manter uma boa saúde mental? Uma ótima pergunta. Veja, a gente, como sociedade contemporânea, mudou muito dos nossos comportamentos em relação aos nossos antecessores, os homens primitivos, né? Então, hoje em dia, a gente trabalha até muito mais tarde, a gente se alimenta em intervalos, às vezes, diferentes do que a nossa fisiologia, né, natural. Então, o nosso estilo de vida se mudou muito de acordo com a nossa estrutura biológica. Com base nisso, às vezes a nossa exposição ao sol, a quantidade de horas em que a gente dorme, a nossa alimentação ficam modificadas. E com essas questões, às vezes é necessário que a gente suplemente de forma que a gente consiga aportar os nutrientes que são essenciais para a construção de moléculas fundamentais para o nosso funcionamento, né? Então, para conseguir dar conta dessa alteração que eventualmente a gente tem do aporte nutricional em função do nosso estilo de vida nesse mundo, né, tão diferente e tão agitado que a gente vive, é importante, em alguns casos, a suplementação. Muito bom. E dentro da suplementação, a gente se fala muito em vitamina D. Aí eu queria entender quanto a vitamina D pode impactar na saúde mental de uma pessoa. Bom, é importante primeiro entender um pouquinho o que é a vitamina D e qual é o objetivo dela no nosso corpo. A vitamina D é um composto que é sintetizado a partir da exposição solar, né, que transforma uma molécula precursora nessa hidroxivitamina D, que é o calciferol. O calciferol é a molécula que depois, sendo metabolizada pelo fígado e passando também pelo rim, chega à sua forma ativa e aí age no sistema imunológico, no controle do estresse oxidativo e em uma série de outros processos. A vitamina D ela é fundamental para a nossa constituição biológica, né? E, inclusive, a gente hoje, justamente pela mudança do nosso estilo de vida, acabando nos expondo muito menos ao sol, a gente acaba que mais de 50% da população tem deficiência dos níveis de vitamina D. Então, para muita gente, pode ser benéfico a suplementação da vitamina D, porque como ela se origina a partir da exposição solar e se boa parte da população acaba não tendo a exposição solar adequada, necessária para a produção, para a síntese de fato da vitamina D, nesses casos estaria indicada, né, a sua suplementação. Óbvio que sempre isso deve ser feito apoiado por um médico, alguém que consiga olhar os exames que possam ver os níveis séricos e apoiar a suplementação também indicando a dosagem específica. Mas, doutor Arthur, então assim, acho que é muito importante, a gente está falando de suplementação, eu comecei perguntando disso, mas sem dúvida nenhuma essa qualidade de vida como um todo é imprescindível, não é? Com certeza, né? A ideia da suplementação existe quando a gente não consegue, às vezes, dar conta de manter todas as condições necessárias para um estilo de vida saudável, né? Isso não quer dizer que a gente não deva olhar para a mudança de estilo de vida, é sempre importante, mas em alguns casos, mesmo a gente tentando, nosso estilo de vida não consegue dar conta. E é nesses casos a indicação da suplementação da vitamina D. Perfeito. E na sua prática diária, assim, quando você costuma recomendar a utilização de vitamina D para os seus pacientes? Bom, eu sou psiquiatra, né? Então atendo muitos pacientes que sofrem predominantemente de afecções mentais, como por exemplo depressão, ansiedade. A suplementação da vitamina D está bastante mais apoiada até nos casos de depressão e ansiedade do que em outras condições. Na depressão, por exemplo, alguns mecanismos neurobiológicos apoiam muito a ideia da suplementação de vitamina D, embora eu tenha que dizer também, existem alguns estudos pré-clínicos aí, né, que têm resultados controversos. Então,
Não é raro a gente ver, às vezes, alguns colegas que apoiam a suplementação, alguns que não apoiam. Então, em relação à depressão, os mecanismos neurobiológicos que estariam, então, apoiando a suplementação seriam a neuroimunomodulação, que a vitamina D realiza, né, no nosso cérebro, o controle do estresse oxidativo e a neuroplasticidade. Esses 3 mecanismos neurobiológicos têm uma alta relação com os níveis de vitamina D e estão também relacionados nos transtornos depressivos. Então, que a gente consiga melhorar os níveis de controle inflamatório do nosso cérebro, que a gente consiga abaixar os níveis de estresse oxidativo e que a gente consiga promover o que a gente chama de neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de prover novas conexões sinápticas, novas conexões cerebrais para enfrentamento das condições que são colocadas na nossa vida. Isso para a depressão. Em relação à ansiedade, a gente também tem alguns mecanismos neurobiológicos que fundamentam a suplementação da vitamina D, como, por exemplo, a hiperexcitação do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, o eixo do controle do estresse. Pessoas ansiosas são hiperestressadas e o estresse crônico hiperativa, novamente aí a questão da imunologia do nosso sistema nervoso central. Então, novamente, a vitamina D teria um controle do nível de estresse, né, modulando esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal e promovendo, então, um conforto mais adequado para esses pacientes, uma menor irritabilidade, uma menor ansiedade, um menor estresse percebido. Bom, vou aproveitar para o nosso público aqui poder compreender um pouquinho melhor, porque a gente algumas vezes já falou de ansiedade, nós vamos ter vários episódios falando de depressão, ansiedade, mas me diz uma coisa, esse eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, de uma forma sucinta, como que você conseguiria explicar isso, o funcionamento dele com a relação com a ansiedade para o nosso público? Pessoas que são ansiosas, elas são hiperalertas as condições que estão ao redor delas. Então elas ficam antecipando preocupações, ficam ali já muito preocupadas com coisas que ainda nem aconteceram. Como isso mexe no nosso cérebro, fazendo com que ele fique funcionando e antecipando preocupações, ele fica num sistema de alerta e funcionamento mais estressante mesmo, né? E o que gera essa capacidade de alerta, de preparação para desafios que possam ser enfrentados? É justamente esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Na adrenal, né, como produto de uma série de sinalizações hormonais, é produzida o cortisol, que é o hormônio do estresse, que deixa a gente justamente mais alerta. Né? Pessoas que vivem super preocupadas, elas vivem em alerta e vivem estressadas mesmo. O estresse crônico hiperativa não só o sistema de estresse, mas o sistema imunológico. Então você passa a viver a condição de hiperexcitação também do sistema imunológico. E sinais inflamatórios relacionados a esse sistema imunológico inflamado acabam sendo relacionadas a piores condições de saúde mental, inclusive por ansiedade. Ou seja, você fica num ciclo vicioso. Você é ansioso, você sinaliza mais estresse sinaliza mais inflamação gera mais produção de cortisol e assim por diante. Então você precisa ter alguma coisa que regule a sua inflamação e o nível de estresse, e a vitamina D pode ser um dos componentes relacionados a isso. Então a inflamação ativa o eixo, estimula mais cortisol, pode deixar a pessoa ainda mais ansiosa e estressada. Exato. Perfeito. Então, pessoal, olha, veja aqui esse card e acompanhe outros episódios que nós vamos estar conversando a respeito de ansiedade, também com o Dr. Arthur. Bom, Dr. Arthur, você falou um pouco, só queria para conseguir fechar um pouquinho esse assunto, então eu posso pensar em alguns casos da vitamina D como coadjuvante no tratamento da depressão e da ansiedade. Pode, obviamente sempre apoiado com a orientação médica, né? Mas a gente, como eu expliquei para você, como vê que mais de 50% da população acaba tendo níveis deficientes de vitamina D, a suplementação pode ser indicada assim como uma forma de atingir novamente os padrões, sem a necessidade, por exemplo, de exposição à luz solar, que às vezes é muito difícil, particularmente, por exemplo, em países em que você tem invernos rigorosos, isso ainda é mais visto. Aqui no Brasil, felizmente, a gente tem menos invernos rigorosos, mas, obviamente, para pessoas que ficam, às vezes, muito
no trabalho, no escritório, em lugares fechados, essa suplementação está indicada, por exemplo. E para pessoas que tenham essas condições, como por exemplo depressão e ansiedade, a suplementação da vitamina D como adjuvante ao tratamento convencional pode ser muito benéfica, mas obviamente sendo sempre orientada por um médico especialista. Perfeito. E o que você está falando, né? Também hoje em dia é home office, então o pessoal está muito mais dentro de casa, as crianças que ficaram também tendo aulas, então quer dizer, todo mundo se expôs menos ao sol, né? Exato, e nesses casos a suplementação pode ser interessante. Perfeito. Pensando nas orientações gerais que a gente deve ter em relação à busca de uma boa saúde mental, que orientações você costuma dar aos seus pacientes em relação à suplementação, orientações gerais em relação a tudo que pode envolver a saúde mental adequada desse paciente? Legal. Novamente, a própria palavra já explica muito das coisas, né? Então, suplementação é você adicionar à sua dieta e ao seu comportamento e o seu estilo de vida algo que você não consegue receber em termos de aporte nutricional só pelo seu comportamento, né? Então, você precisa de alguns nutrientes para produzir moléculas e hormônios que são fundamentais para o seu funcionamento. Para algumas deficiências, que você pode inclusive colher exames e identificar, está indicada a suplementação, aí não só de vitamina D, de outras vitaminas e de outros compostos que são fundamentais para produzir e sintetizar, inclusive até neurotransmissores, né? Os neurotransmissores mais importantes que a gente tem, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, eles são montados a partir de nutrientes que a gente precisa absorver, seja eles pela nossa dieta ou por alguma suplementação adicional. Perfeito. Bom, pessoal, se vocês quiserem saber mais de vitamina D, acesse o card aqui e a gente vai te indicar outros episódios muito bons falando sobre a vitamina D. Arthur, queria agradecer muito sua participação e aí uma mensagem final aí para o nosso público. Eu te agradeço a oportunidade de falar aqui, né? Acho que é importante a gente orientar, trazer essa oportunidade de suplementação, obviamente lembrando que a gente tem ainda alguns estudos, faltam mais estudos robustos sobre esses temas, mas sempre converse com o seu médico, esclareça suas dúvidas e pergunte sobre a suplementação de vitamina D, isso pode ser interessante no seu caso. Muito obrigado. Bom, pessoal, é isso aí. Como sempre, Papo do Doutor trazendo ótimas informações, mas lembrando sempre, consulte o seu médico ou profissional de saúde que te acompanha para melhores orientações. E não se esqueça, siga nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho e ouça esse papo no podcast. Vai ser muito bom e vale muito a pena. Até a próxima, pessoal!